Mas vamos voltar no assunto da CPI, que eu acho que Vamos é lá. importante. E aí, vai rolar essa porra ou não vai? A situação é a seguinte. Monarca, eles estão com medo. Eu acho que eles estão na defensiva agora, né? Eles entraram com a patrola, assim, e quando aconteceu o 8 de janeiro, que eu tenho certeza, e vai ficar provado isso, tem os relatórios da BIM, da GSI, tem vários relatórios mostrando que eles sabiam que eles não só deixaram de agir, mas facilitaram, diminuindo o contingente de pessoas lá nos prédios públicos, abrindo a porta, facilitando. Bem, agora nós vamos governar sem oposição. Sim. Não deixar esse povo entrar. E se eles não... Botam uns 3 ou 4 lá para começar a quebradeira, vamos usar aquela coisa da teoria das janelas, já viu? Se uma janela tá quebrada, todas vão estar quebradas. Sim, sim. Não, na hora que estiver chegando, alguém quebra 2, 3 janelas lá e você vai ver. O negócio vai danar e nós vamos usar isso contra essa galera. E o STF vai estar ao nosso favor, tal, antidemocráticos e tudo mais, não vamos ter oposição. O que acontece? Quando a gente conseguiu o número de... Eles tentaram, a Soraya Tronic tentou no dia 9. Vamos contar a história do começo, vamos lá. Boa, vamos lá. Dia 9, a Soraya Tronic, que quer fazer parte do grupo do governo, mas o grupo do governo Lula, tipo assim, aceitou o apoio dela no segundo turno, mas já percebeu que ela é uma pessoa meio parafuso, meio solto. Falou assim, não, cara, tipo o André Jonones. Entendi. Né? Não, deixa ajudar, mas que chegou lá, tira esse cara daqui. Vai dar problema no futuro. Esse cara é problema. No dia 9, ela desesperada para ser aceita, ela foi lá e CPI, vamos coletar assinatura. Cara, ela colocou assinatura em, acho que foi 60 horas. Conseguiu mais de 30 assinaturas, em 60 horas. Foi tempo recorde, certo? Só que a CPMI, ela tem um tempo de vida que chama sessão legislativa. A sessão legislativa é um ano legislativo, que termina no dia 31 de janeiro. Como ela começou em janeiro, então ela teria que... Foi cancelada, eles retiraram as assinaturas, o pessoal retirou a assinatura. Aí no ano seguinte ela teria que coletar mais assinaturas, fazer tudo de novo, buscar com essa galera. Tentou, ninguém quer assinar. A galera que assinou em janeiro, em Mudou fevereiro... Não, acho melhor não mexer com isso. Eles estão com esse medo da CPI? O que eles estão com medo de achar lá, A gente mano? sabe, todo mundo sabe, né? Estão com medo de falar de provar que tinha infiltração e... A CPMI derruba o Flávio Dino. No mínimo. Maravilha, vamos ter derruba essa porra, o Flávio então. Dino. É por isso que esse ministro da Justiça tá aí soltando um monte de cortina de fumaça. Vou interrogar o Bolsonaro, descobrir uma tentativa de homicídio contra... Ele tá no desespero. Pra quem acompanha lá de dentro agora, fala, cara, tá desesperado. Ele tá tentando criar alguma narrativa que consiga tirar a atenção da CPMI e botar... Pô, cara, do nada ele fala que descobriu uma tentativa de homicídio contra o Lula. Você viu isso? Não fiquei sabendo disso. Não! Desmantelei uma tentativa de homicídio. Então, um sniper ia matar o Lula e tal. Cara, saiu na imprensa, tudo que é lugar. Caralho. E agora é essa questão que nós vamos pedir para Bolsonaro ser interrogado. E se ele não vier, nós vamos extraditar ele e tal. Bom, ele tá desesperado. Ele sabe que ele cai. Tem provas o bastante para derrubar ele. E se ela for bem feita, não só ele. Aí pode criar uma reação em cadeia. Porque pode ser que na investigação a gente descubra, e eu acho que vai descobrir, que ele falou pro Lula. Entendi. E aí ao ele falar pro Lula, aí a situação muda por completo. Aí você tá falando que o Lula sabia, né? O criminoso lá sabia e participou dessa prevaricação, aí já teria que ser o impeachment do Lula também. Então, é extremamente perigosa para eles. Por isso que agora eles estão na defensiva. Entendi. Nós conseguimos um número de assinaturas para CPMI. Por que CPMI? Porque CPI você precisa da autorização do presidente da Câmara dos Deputados. CPI do Senado. Dos deputados. Dos deputados, você pode fazer. Sim. Se ela começa Se ela começa na Câmara dos Deputados, precisa da autorização dele. Ele tem que dar a carimbada dele. Entendi. Se começa no Senado, então tem que ser o Rodrigo Pacheco. Só que se você colhe a assinatura dos dois, e é muito mais difícil formar uma CPMI, mas é muito mais difícil, porque você precisa de um texto aqui, e todos assinando de forma conjunta. Mas ela tem mais força também. Ela não precisa da autorização de ninguém. Entendi. Ela é automática. Caralho. Entendeu? Ela tá... Só existe um pré-requisito. Ela acontece depois... Ela é instaurada na primeira sessão do Congresso. A sessão do Congresso é junto, é os deputados e os senadores juntos, tá? O que acontece agora? Não conseguiram. Eles tentaram resgatar da Soraya, não deu certo, porque seria escandaloso. Seria escandaloso. E ele tentou. O Rodrigo Pacheco fez uma reunião e tentou, cara, quebrar toda a regra, porque já ficou normal. Eu acho que ele aprendeu com o STF. Já. Ele falou, olha, eles fizeram o Daiane dos Santos carpado triplo lá, vamos fazer um aqui no regimento. Quando um passa por cima, abre a boiada, né? A caixa de Pandora. Sim. Vamos fazer que a gente faz uma interpretação louca qualquer aqui, psicopata, e fala que a gente aceita da Soraya, mesmo tendo feito no ano passado, com senadores que já não foram reeleitos. Mas a gente dá um jeito aqui. Aí a gente fala com alguém do nosso STF lá pra dar ok. Pô, mas eles tinham interesse nessa CPMI? Não, da CPI da Soraya.
Porque se ele Mas não é instaurasse... Calma, porque tem dois. A Soraya tentou, não tentou? Tentou. E aí não conseguiu, e o povo retirou as assinaturas. Sim. Beleza. Aí o André Fernandes, o deputado do PL do Ceará, começou na Câmara dos Deputados, a CPMI. Sim. E essa conseguiu as assinaturas. Ah, conseguiu? Conseguiu. Nós temos as assinaturas necessárias agora. Do Senado e do Congresso? Do Congresso. CPMI. E o Senado também? Do Senado também, 33 do Senado. Então vai rolar. Senadores. Calma, nada é assim no Entendi. Brasil, mano. Irmão, eu Não sei. existe isso mais. Se fosse num país normal e o regimento fosse seguido, eu falaria pra você, semana que vem a gente começa. Entendi. Só que agora é o seguinte, é o Pacheco tentando resgatar uma tentativa de CPI morta, que é a da Soraya, que já não tem como, mas ele ainda tá tentando mexer nos pauzinhos. Por quê? Cronologicamente, a dela foi pedida primeiro. Então, teria que ser a dela. Só que mudou a legislatura, aquilo que eu falei, sessão sessão legislativa, mudou, ela está cancelada. Ele está tentando ressuscitar uma coisa morta, quebrando todo o regimento. Pra impedir que vocês mandem a Para tua. controlar a narrativa. E aí, não, beleza, a gente já tem a CPI, não precisa da CPMI, não. Já tem a CPI. Porque é o mesmo objeto, não precisa ter duas comissões investigativas com o mesmo objeto, tá? Olha o desespero dessa galera, cara. E Olha o qual desespero. a chance disso vingar mesmo? Calma, É complexo, tá bom, vai. É complexo, Desculpa, vai, presta atenção. desculpa. E assim, eu tô entendendo, eu tô vendo por dentro agora a política, porque antes eu era assim... De fora, nas notícias e tal. Nas notícias e tal. O que acontece? O governo, desesperado, tá começando a pressionar, ameaçar os deputados que assinaram a CPMI. Ela só pode ser instaurada depois da primeira comissão, depois da primeira sessão do Congresso, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Entendi. Então eles têm 2 semanas para ficar ameaçando, comprando, oferecendo cargo para todos esses deputados e senadores também, para retirar a assinatura. Tanto é que um dia depois da gente protocolar, 2 senatoras foram retiradas. Por quê? Porque o governo liga. Quem tirou? Vou te falar. Célio, deputado do MDB de Goiás, do meu estado. Célio Silveira, não lembro o segundo nome dele. Célio, deputado Célio. Quem Perdeu pontos, Célio. Perdeu pontos. E o Chico, não sei o que, do Rio de Janeiro. Chico, não sei o que, do Rio de Janeiro. Perdeu pontos. Não, peraí, vamos olhar aqui. Já que eu tô aqui, eu vou te falar agora quem é, ó. Tá aqui, ó. Chiquinho Brazão, do União, Partido União do Rio de Janeiro, e Célio Silveira, do MDB de Goiás. Isso aqui, 24 horas depois da gente protocolar, eles foram lá e retiraram. Entendi. Que cargo que eles ganharam? Não sei, qual a ameaça? Não sei. Pode ser por medo também, né? Não só por... Eu acho que realmente... pode falar, a vagabundagem ali de certas pessoas é tão grande que o cara pensa assim, cara, eu vou assinar isso aqui, porque pra eu depois, sei que eu quero aqueles 5 cargos, ele não me deu 5 cargos, eu vou assinar. Porque eu sei que na hora que ele entrar em contato comigo, até mesmo o próprio cara liga. Ó, eu assinei lá, mas se você quiser que eu tire a assinatura, você me dá aqueles carguinhos lá na secretaria tal, lá que eu retiro a assinatura. É uma vagabundagem ali com certas pessoas que era impressionante. Mas agora a gente está na disputa. A gente está buscando novas assinaturas e eles estão tentando retirar. Está tendo uma guerra nos bastidores. Eles tentando tirar a assinatura e a gente tentando buscar mais assinaturas para quando chegar no dia anterior à primeira sessão do Congresso, a gente ter o número de assinaturas necessárias. E eu vou te falar, essa CPMI, ela vai ser instaurada, nós vamos brigar. Ajuda a gente Você tá otimista? Ajuda a gente a conseguir mais assinaturas, se você puder, nos seus Assina vídeos. aí todo mundo. Vai, fala no seu podcast, porque ela derruba o Lula e a gente pode restaurar o mínimo de democracia e liberdade de expressão nesse país. Só não vai ficar tão feio, né? Porque o Alckmin, na verdade, é a mesma coisa que o Lula, né? Vamos ser só sinceros. Eu não acho que o Alckmin tem essa sanha destrutiva que o Lula tem. Bom, o Lula tem uma sede de vingança, ele tá com ódio do Brasil. Ele tá com ódio. Quando ele foi preso, o povo festejando, o povo indo na rua contra ele. Ele tá com ódio, ele quer arrebentar a porra entendeu? toda. Eu acho que ele tá com mais ódio do próprio sistema que hoje colocou ele de novo ali. Então é um ódio difícil dele ter, tá ligado? Porque quem tirou ele, quem fudeu ele, foram mesmo os caras que colocaram ele ali de volta, tá ligado? Não foi, que tá, não é assim, não é como se fosse o STF que tirou ele, não é nada disso. Houve uma pressão popular tão grande, mas tão grande, que até aquelas pessoas que eram próximas dele, apoiavam ele, falou assim, não, agora já não dá mais. Agora nós vamos ter que acalmar o povo, nós vamos ter que entregar alguma coisa para esse pessoal. Sim. Não, ele fica ali 1 ano. Eu acho que deve ter tido até aquelas conversas, não, Lula, você fica lá, nós vamos te botar num spazinho, lá no ar-condicionado lá em cima. Vai ter TV, você aguenta fica 1 ano lá, a gente precisa acalmar as coisas, depois a gente volta. Porque, cara, a pressão popular não tinha como ir contra. Eu lembro. Era todo mundo contra a corrupção, aquele movimento contra a corrupção e tal, não sei o quê. Não tinha Bolsonaro naquela época. Sim. Era uma pressão popular genuína. Não tinha como ir contra. Só que eles calcularam, não, vamos acalmar, a gente vai fazer a narrativa novamente, bota você no poder depois. Ele não tem raiva da galera do STF. Então, exato. Ele tem raiva do povo, então, que tirou ele. Eu não sei se ele tem raiva. Eu não compro essa narrativa do Lula raivoso, não, pra ser sincero. Ele é um bicho muito esperto pra ficar
pirado. Mas pessoas espertas têm raiva. Tem, mas só elas que sabem sabem esconder não, muito bem. Mas sabem também não agir por raiva, tá ligado? Tipo, o Lula não... O que eu percebo o Lula fazendo é muito tentando agradar a base dele que colocou lá, por isso que ele veio com essas ideias de esquerda pra caralho, do que raiva, de verdade. Por que lá atrás, no primeiro mandato dele, ele não agiu dessa forma de agradar a base dele com tanta intensidade, com tão rapidamente assim? Porque ele já tinha o sistema comprado. Ele não Lá tinha... atrás? Sim, claro. Quando ele foi eleito? Tempão. Quando ele foi eleito, não. Naquela época que ele foi eleito, a Globo queria o outro candidato. E por que ele não... É porque quando ele chegou lá no sistema, ele falou, ó, agora que eu cheguei... Ele odiava a Globo, você não lembra? Não, nos primeiros anos, ele atacava a Globo todo dia. E é por isso que eu falo que o Lula não vai ser rancoroso. Porque ele foi atacado todo dia, impedido todo dia, mas quando ele chegou no poder, ele falou, mano, o que eu preciso fazer pra ficar aqui no poder? Se eu agradar a minha base e fazer tudo que eles querem fazer, eu não vou ficar no poder. E por que agora ele tá fazendo? É que ele não tá realmente fazendo, ele tá falando só. Até agora ele não fez nada ele sabe de uma coisa. Cara, a pior coisa que você pode fazer é pegar uma pessoa que cometeu vários crimes e foi condenada, aí quando você descondena essa pessoa e devolve ela a cena do crime, você tá dando uma mensagem bem clara pra ela. O crime compensa. Você tem carta livre. Não, você tem carta livre. Sabe, se você cometeu um crime, foi preso, condenado, a gente retirou e te devolveu pra cena, você pode fazer o que você quiser agora. Agora a gente segura aí. Ah, não acho que é O bem Lula assim, não. agora sabe que, cara, a Miriam... Nós estamos vivendo numa era onde a especialista de economia vai no jornal dela e fala que tem que aumentar imposto. Que aumentar imposto é bom. Não, foi ridículo quando eles defendendo o aumento do imposto de Porque gasolina. agora o Lula percebeu o seguinte, o que quer que seja que ele faça de besteira, vai ter uma campanha a favor dele para passar pano por parte da imprensa brasileira. A Globo é Eles dele. estão passando. A Globo é dele. Exatamente. Porque a Globo tá falida e ela precisa de dinheiro do governo. No primeiro mandato dele, ele foi com cautela e foi com calma, porque ele não tinha esse apoio ainda da imprensa, ele não tinha esse apoio que ele tem hoje do sistema. O sistema agora que comprou o Lula e aceitou e devolveu ele pro poder, porque o sistema percebeu o seguinte, cara, a gente tirou o Lula, entrou um cara que é o Bolsonaro, e entrou essa galera que eles falam que é tudo mais. Então vamos ficar com o Lula. Vamos ter que aguentar o Lula aqui. Só que o sistema tá meio que dividido, viu? O sistema tá meio assim, Lula e Alckmin. Sim, então a galera exato. do sistema que tá assim, cara, será que o Alckmin não tá melhor? Não seria bom a gente? Inclusive, eu acho que vai ter uma hora que o sistema vai cuspir o Lula, porque ele tá falando merda demais. Por isso que eu falo que ele não tem carta branca, entendeu? O Lula não tem carta... Ele tá nessa sensação de que ele tem. Ele tá agindo de tal forma... Cara, ele tá agindo de uma forma com um revanchismo muito grande. Ele brigou com o BC, né? Com o Banco Central. Começou a falar dos juros e tal, que de certa forma eu até concordo com ele. Os juros estão muito altos mesmo, tá ligado? E tinha que diminuir. Mas você viu que quando ele brigou, houve uma reação do sistema que até pegou leve com o Lula, mas o BC não baixou a cabeça, entendeu? Não. Muito pelo ele não contrário. pode se retirar do cargo dele? Exato. Então, eu acho que por mais que o Lula queira fazer coisas, ele não tem carta branca do sistema, muito pelo contrário. Eu acho Então, que ele tá com... Vamos dizer assim, esquece carta branca, mas ele tem um facilitador. Ele tem uma equipe de passação de pano que faz com que ele se sinta mais à vontade agora para agir como ele gostaria de ter agido lá atrás. Foi o Zé Disseu que falou. A gente não vai cometer o mesmo erro. Quem foi que falou? Foi o Zé Disseu que falou? Foi. Que ele estava falando num congresso lá para um monte de gente, falou assim, ó, a gente cometeu um erro, a gente quis jogar o jogo democrático deles. A gente não fez como foi feito em Cuba, como foi feito na Venezuela. Da próxima vez, a gente não vai jogar o jogo democrático deles. Essa é a mudança que eu acho que tem do Lula agora, do Lula lá de trás. Os próprios aliados do Lula falam que o Lula agora está mais radical. Ah, é? Aquele mentor religioso dele, não sei se você pode dizer isso, que é Buff, aquele que inventou a teologia da libertação, que infiltrou na igreja católica e tal. Ele falou assim, o Lula agora, ele vai falar uma coisa, mas vai fazer outra. Ele vai falar, isso falando na campanha, ele vai falar na campanha aquele discurso macio, aquele discurso tolerável, mas chegando lá, ele vai tentar fazer outra coisa, ele vai agir. Ele tá vindo agora para acabar com a liberdade de expressão. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.